usa, mas a fonte de erros é muito grande, não? Bem, aí a gente tem o modelo Rossi-Rami, que eu indiquei que se aplica mais para as partículas grossas. E temos a equação aqui. A equação que é dada aqui, onde F é acumulado passante, D é a apertura de la malha micra, B e N são las constantes para determinar. Bem, essa equação aqui, nós outros temos que linearizar essa equação, porque aí, no jeito que ela está, não se poderia ajustar. Não? Então, e aqui há todo um algebrismo, não? Que aí eu estou indicando como cheguei nessa equação aqui linearizada, já? Que é a equação de la reta. Já? Então, assim, no exercício anterior que a gente indicou, não? A gente calculou, não, interpolação linear, agora vamos aplicar o modelo aqui, não? Aplicando o modelo Rossi-Rami, não? Já utilizando a equação linearizada, a gente vai identificar, não? Que realmente há uma diferença significativa quando eu comparo, não? Com a interpolação linear. Então, novamente, 80% está aqui nessa abertura e 50% está aqui nessa abertura aqui. E aí a gente calcula, né? A gente observa, não, que o meio coeficiente de correlação já, ok, melhorou bastante, não? Então já com 0,9648. Não? Ok, muito bem. Necessito calcular qual seria, né, simplesmente os valores correspondentes, considerando simplesmente a equação da reta. É isso que sou aí, aqui. Não? Usando a equação linearizada, a gente vai reemplaçar os dados da equação dela reta. Não? Tanto para calcular o valor de B, que a gente já tem o valor de N, não? E assim a gente determina, no final de tudo, lá a apertura, né? Que é justamente o que se requer aí. Não? A gente quer 80%, estou calculando por 80%, não? Mas poderia calcular para 50% também. Yeah. E aí a gente compara aqui, né? Eu calculei também para 50%, e a gente tem um comparativo aqui, não? Quando eu comparo com a interpolação linear, não? Então, observe que há uma diferença aqui, 50%, eu tenho 9.151, e no modelo ajustado eu tenho 11.568. O D80 eu tenho 28.874 e Rossi-Rami 27.917. Coeficiente de correlação, observe que há uma diferença. Então, eu pergunto, não? Quando se mira a equação dela reta aqui, não? Então se ajustou aqueles pontos que estavam mais distantes, não? E aí sim, não? Ok, bacana. Bem, aqui temos o exercício 3, não? Que é justamente o mesmo, indicado anteriormente, só que a gente está pedindo aqui P80, não? Tanto para o modelo Rossi-Rami quanto ao modelo da interpolação linear. E, ademais, eu estou pedindo a relação de redução e interpretar os resultados. Estou dando aqui, novamente, um triturador, né, de mandíbula. Meu alimento aqui está me entrando com um troço de 1,5 metros e está me saindo de 8 a 6 polegadas. Então, vocês têm que levar em consideração a unidade. Não? Ou trabalhar em polegada, ou trabalhar em metro, ou trabalhar em micra, para calcular a relação de redução. Ok? Bem, aqui estou dando os resultados, já. Estou brindando os resultados aqui nessa tábua. Vocês vão ter que calcular simplesmente acumulado passante usando o modelo Rossi-Rami, ok? Já. Aqui está a equação, não? Que a gente já determinou anteriormente, ok. Bem, aqui tem o exercício número 1. Não?
Aqui eu estou pedindo para calcular a distribuição de 80% e 50%, usando o modelo Rossi-Hammer e também interpolação linear. E estou pedindo, né, que justifique, né, qual o modelo mais confiável. Não? Ou seja, indique justificando a resposta. Não dizer que é um e o outro e não justificar. Ou sempre, se tem um número, justifica esse número. Justifique esse resultado. Explique, fundamenta. Essa é a ideia. Não? Aqui estou dando simplesmente larmalha, não? E o que vocês vão ter que realizar isso. Não? Ok. Agora, passando para o modelo de Schumann. Não? Então, novamente, eu tenho a equação, onde F é acumulado passante, o D seria a apertura de la malha micra, B, N são as constantes para determinar. Novamente, aplicando aí um algebrismo para linearizar essa equação aqui. Então, a gente tem a equação aqui linearizada já para esse modelo, não modelo de Schumann. Não? A equação de la reta. E aí vamos indicar um exemplo aqui. Não? Novamente, tração primária, usando um triturador também, nesse caso aqui, não de mandíbula, mas um giratório. E eu estou pedindo para calcular simplesmente 80%, não, das partículas, usando o modelo, não, de Schumann. Não. Aqui eu tenho uma trituração, né, primária, ou seja, a imagem do triturador, comparado com o de mandíbula. Você observa que o gap, a abertura aqui desse triturador é menor, não? Então, e aí se considera que triturador poderia indicar um giratório, mas vai depender simplesmente do tamanho dos troços, oriundo lá da tronadura, não? Bem, aqui eu tenho uma imagem aqui que me mostra, não? Então, a função desse triturador simplesmente é que nós temos o que? Temos uma espécie de cono, esse cono gira, não? E simplesmente por compressão aplasta, não, na carcaça do triturador lá as partículas. Não? E aqui a gente tem a salida. Não? Então, essa mais ou menos é uma ideia. Mais adiante a gente vai novamente falar sobre isso. Não? Bem, aqui está a tábua dos resultados. Não? Uhum. Ok. E aí já está calculado, não? Acumulado, logo da acumulado passante, logo da abertura, usando o modelo. Aí a gente indica aqui. Tá? Uhum. A gente indica simplesmente que a gente tem um coeficiente de correlação aqui de 0,9767. Não? Então, tu observa aqui que nós temos uma tendência, não? Quer dizer, se a gente for ler simplesmente aqui na gráfica, a gente tem aqui a sempre vista, 80% me corresponde a 6.400 micras, não? A 1 tendendo um coeficiente já considerável. Não? Mas eu poderia ajustar um pouquinho mais? Sim, vamos ajustar. E aí, quando eu ajusto, usando aí o modelo de Schumann, mira para quanto vai. Não, parece Marria, mas não é Marria. Não? Então, aqui já me indica que meus dados já estão coerentes, né? Mas um pouquinho mais adiante, eu simplesmente ajustei e cheguei simplesmente, e coeficiente de correlação é 0,9979. Aí sim, mira. Aí os resultados são extremamente confiáveis, ok? Bem, aí a gente tem que calcular. Não calculamos a equação da reta, assumindo já a pendente, temos que calcular qual o valor correspondente, né, que a gente indicou aqui, quando eu não simplesmente ajusto, é 6.400, e depois de ajustado, a gente chega simplesmente nesse valor aqui, 6.584,148 micras. Então, é isto que é simplesmente o que corresponde, né, o tamanho das partículas, ou seja, 80% das partículas que está simplesmente na descarga do trator primário tem esse tamanho aqui de 6.584 micras, ok?
É justamente isso, os modelos estão para aí. Não? Então, tu vê a precisão do modelo. Não? E por quê? Porque simplesmente os dados não? De medidas não, das pesagens estão praticamente corretos. Não? Aí, como está indicando, o coeficiente de correlação. Ok. Já. Exercício número 2, ok, trituração primária, giratório também. Aqui, simplesmente, é para ser um comparativo, não? Usando o modelo de Schumann e o modelo da interpolação linear. Não? Estou dando simplesmente a tabela aqui, já, com os resultados. Vocês vão ter que calcular a massa retenida, acumulado retenido, passante, e vão se calcular aqui também a ajustada. Muito bem. Aqui está a equação. Novamente, eu tenho aqui no exemplo 3, aqui sim, vocês vão rugar com os dois modelos e não vão verificar qual se adapta melhor a esse resultado aqui. Já? Ok. Então, você vai ajustar esses dados aqui usando tanto Rossi-Rame como para simplesmente Schumann e vão discutir quem vale e por que vale. Vocês podem interpretar regiões pela gráfica. Já? Ok. Isso seria a atividade 1. A atividade 1 é simplesmente os exercícios que eu indiquei, 1, 2 e 3, e o exemplo 3, não? Que foi aquele exemplo que não está completo. Exercício 1 e exemplo 3. Esse aqui. Já? Então, essa seria a atividade 1. Atividade 1. Indicações, não? Ou, senhores, a ser a realização em Excel de forma ordenada. Eu quero dizer de forma ordenada, não? Aqui, ordenada, estou indicando nessa imagem, por exemplo, colocar grupo, número, nomes, colocando o representante, atividade 1, ordenada, tabla, ok, primeira tabla, a continuação, os gráficos, discussão dos resultados, que posso fazer uma comparação, ok, se for o caso. E aqui eu estou indicando atividade 1, ou seja, na mesma plantilha, vocês vão fazer todas as atividades que for simplesmente indicada no curso. E aqui eu já estou ponendo na mesma plantilha do Excel, na hoja 1, atividade 1. Realiza a atividade 1 e vão enviar-me correio. No caso, seria o representante de cada grupo. Quando for atividade 2, a ser na mesma plantilha do Excel. Eu corrijo a atividade 1, reenvio ao representante. E assim sucessivamente. Já? Então, aqui, indicando o número do grupo, os integrantes e atividade 1. A atividade é de forma grupal. A fecha da entrega e exposição será na próxima semana, ou seja, dia martes. Já? A atividade 1 será realizada por um sorteio. Se eu não me engano, são 11 grupos. Aí estão matriculados 45 estudantes. Então, 10 grupos de 4 e um grupo de 5. Ok? A assistência é obrigatória. Então, se algum integrante faltar e não justificar, será comprometida a sua nota. Ok. Oi, o integrante faltou e foi sorteado, não apareceu e não justificou, conforme foi indicado aí no início do curso. Também terá sua nota comprometida. É grupal e, sem embargo, a nota é individual. O grupo que me apresentou, todo mundo falou de forma correta, todo mundo fundamentou, mesma nota, mas, sem embargo, um falou mais do que o outro, e quando, na hora de perguntar, não respondeu, a nota é diferenciada. Isso é uma questão, simplesmente, senhores, que todos os grupos aí, sepam o que está sendo feito.
Já? Simpap do tema. Quem ganha são os três. Ok? Então, essa seria nossa primeira atividade. Não sei se há alguma pergunta, por favor, diga. Alô? Profesor, una consulta. El mismo día... Hablando, por favor, que Ah, habla. soy su delegado, profesor Brian. Diga, tu és meu delegado. Ya, diga, Brian. Ese mismo día de la fecha de entrega que se va a hacer la exposición, ¿se le mandó su correo o se puede hacer antes, o sea, dentro del transcurso de la semana? Bem, vocês podem enviar antes, não há problema. Ya sei, professor. Eu estou colocando aqui, né, a festa de entrega e exposição será dia 28. Vocês podem. De repente pode entender uma retroalimentação. E aí, vocês têm que fazer alguma correção. Por exemplo, como eu já mencionei, a retroalimentação é isso na hora. Então, exponer, aí vamos perguntar. Pergunta ao grupo, o grupo não responde. Pergunta aos demais, não responde, aí sim. E eu tenho que entrar com retroalimentação. E, normalmente, eu indico, por favor, corrijam, porque essa é a ideia. Já? Então, pode me enviar antes, não há problema. Profesor, ¿todas las actividades deben estar en un mismo documento de Excel conforme pase el ciclo? Assim é, senhor. Como eu estou indicando aqui. O que eu estou indicando? Atividade 1, aqui está na honra 1. Atividade 2, aí 3, 4, 5, quantas forem. Porque a maior parte desses cálculos tem que ser feito no Excel. Vocês não vão me enviar a cada atividade no Excel. Não, daqui a pouco o meu correio vai estourar. Quedou claro, não? Tem que seguir como eu estou indicando. Já? E assim facilita para os três e facilita para o docente que vai fazer a correção e a retroalimentação. Já? Então, na atividade 1 aqui, vocês vão fazer, são o quê? São 4 exercícios. Tá? Então, os 11 grupos farão os 4 exercícios. No dia na próxima semana, faremos um sorteio. Quem vai apresentar o exercício 1, o grupo tal que foi sorteado. E assim sucessivamente. Ok? Pergunta? Jimmy. E por que está negativo? Aqui, escute-me, aqui, esse número, todo esse número aqui, menos 65, é a funda, é a cega que não considera no cálculo. Se vocês considerarem isso aqui, vai dar erro, senhores. Então, como eu indiquei, não considera, a funda não considera no cálculo. Já? Eu não vou considerar aqui. Olha o plot, mira, escute-me. Essa tabela que eu estou apresentando não termina aqui, olha, termina aqui, em 65. Então, eu vou fazer solamente o plot dessa região. Se eu colocar aqui, se eu considerasse aqui menos 65, ia dar erro aqui no gráfico. Então, atento aí, a pergunta é extremamente pertinente. Então, sepa que o gráfico é só construído em função hasta 65, a abertura. A malha 75, a abertura 210. Está claro ou não? Alô? Sim ou não? Então, não se considera vai dar erro, porque lá, como eu expliquei, lá funda, está todo mundo aqui. Já? Tem várias partículas de diferentes tamanhos, por isso não considera. Não? Já? Alguma outra pergunta? Alguma outra pergunta, senhores? E sempre fundamentando aqui, não? Na discussão do resultado, fundamentem, né? Se é comparação e por que vocês têm na condição, vocês com o futuro engenheiro, vocês podem simplesmente fazer uma arguição adequada, fundamentada, não?
não só generar um número, aí queda. Não, por quê? Já? Ok. Bem, não sei se há alguma outra consulta, alguma pergunta. Não sei se quedou claro. Então, que poderia os indicar? O que foi aportado na classe de hoje? O que se quedou aí com os três? O que se quedou aí na cabeça de vocês com relação à classe de hoje? Quais foram os parâmetros ou as palavras-clave que deram? A gente está falando aí de análise granulométrica. O que é dor? Daqui para adelante, o que é dor, senhores? Não quedou nada na classe de hoje? El tamizado. Não quedou nada na classe de hoje, não é possível, não quedou. E para que eu faço o tamizado? Para quê? Para que eu faço análise granulométrico? El control de procesos con ejemplificación en los procesos metalúrgicos. Ok, aí vamos lá. Controle de processo metalúrgico. Controle de qualidade de quê? De alimentos, de produtos farmacêuticos, de medicamento. O que mais? Análisis estadístico. Análise estadística. O que mais? Distribución de partículas por tamaño. Não, aí a gente já falou a distribuição, que é análise granulométrica, ajuste granulométrico, modelos para corrigir os erros cometidos na hora da prática, da pesagem, não? Então, aí a gente está indicando. Então, assim, essa seria a importância de sim entender a distribuição adequada para os processos, porque a gente está falando aí de energia, no caso aí, de uma planta. Não? Eu não vou moler por moler, eu tenho que moler, mas certificando o que está me entrando. E o que eu quero é simplesmente que me saia como produto, com o tamanho. E por isso eu tenho que simplesmente, sim, controlar cada etapa aí no meu circuito, como eu apresentei aí. Um circuito básico aí que involucra simplesmente molenda e classificação. Ok? Muito bem. Alguma outra pergunta? Algum outro aclaramento? Se quedou na dúvida, o que não quedou claro, por favor. Profesor, una pregunta sobre, había mencionado que una de las fuentes de error era, bueno, los compañeros mencionaron sobre los tamaños de las partículas, que podría ser que no estamos seleccionando correctamente en el proceso, pero ¿cuál sería otra fuente de error posible para lo cual nuestros resultados nos hayan salido con un error correlativo de coeficiente correlativo de menor a 1? Não, aí, se não seleciona os tamizes adequados, já está simplesmente cometendo erro. Se tu não pesa adequadamente, se tu, sobrou uma macita, caiu, não passa nada, já é a fonte de erro. Se os teus tamizes não estão limpos adequadamente, estão obstruídos, isso vai interferir na hora que você está simplesmente submetendo ao processo de vibração usando o ROTAP. Porque as partículas não vão cair, vão sequer dar atrapada, e não vai passar nada para o tamiz seguinte. Então, essas são os possíveis causas de errores, ok? Sim, professor, graças. Ok. Alguma outra pergunta que não quedou claro?
Ok, senhores, então, se não há pergunta, vocês aproveitem esse tempo, eu vou subir esse material ahorita, já, para que vocês já tenham, e aí para começar a ser essa atividade 1, já. Por favor, não se olvidem, aqui está, grupo 4, nomes, representante, somente o representante enviará em correio, tá? E seguir esse ordenamento, ordenado, às vezes o aluno coloca a tábua no canto superior, aí da aprendida que as gráficas no canto inferior, não há uma ordem. Vamos ordenando. Se for o caso, coloco uma divisão para ser prazeroso, para simplesmente fazer a correção e ver a coerência, não? E resultado, se és modelo, coloco na tábua, não? Vai explicando que é muito mais sencillo as evidências do que simplesmente poner a gráfica, não? Então, isso seria a gráfica, reforça muito bem. Assim como eu estou apresentando, né? Estou apresentando sempre ponendo os números e colocando coeficiente de correlação correspondente, né? E aí se queda muito mais sencillo de explicar, já? Ok. Bem, se não há pergunta, não, a gente simplesmente pode indicar, não? A gente pode dar por terminada a nossa classe, né, de hoje, não? Não sei o que opinaram, o que opinam da classe, o que lhe pareceram interessante, uma classe não me aportou nada, não sei, eu gostaria de escutá-los. Esse é o tema da classe virtual, não? A gente habla, eu estou falando para computadora solito, não? Porque esse salão está com 40. Delegado Braia, por favor, não sei se há algum estudante que está simplesmente querendo se incorporar à sessão. Por favor, gostaria de escutar a respeito a isto. Braia, me escuta? Sí, le escucho, profesor. ¿Podría repetir lo que dijo? Que no lo A escuché muy pergunta bien. é: há algum estudante que não está matriculado? Está assistindo classe ahorita? No me consultaron nada, o sea, no me dijeron nada al respecto, profesor. Ninguno de mis compañeros me dijo. Así que supongo que todos están matriculados. Sim, porque aí, como figura no Zoom, figura 45. Sí, Então, profesor. assim, porque aí eu vi pelo grupo aí, tem 2 que não tem grupo, não é assim. Já indiquei, são 10 grupos de 4 Sí. e um grupo de De 5. 5. Sí, profesor. Faltarían 2 personas que estén en los grupos, pero creo que no están en el grupo de WhatsApp. ¿Puede tratar de confirmar eso en la siguiente clase que estamos presencialmente? É porque na seguinte classe a gente vai ter já a primeira exponência, não? Então, isso Sí. é importante. Sí, profesor, pero Já. sí, profesor, pero no me dijeron nada con respecto a eso, porque yo ya estaba preguntando en el grupo de WhatsApp que tenemos, ya le estaba indicando para que se puedan juntar los grupos, y me parece que faltan 2 personas más que se van a unir a los grupos. Outra coisa também que tinha que falar para vocês, eu não quero que vocês hagam dispositiva solamente Excel. E uma outra indicação, por favor, senhores, cada grupo leve sua plantinha no Excel no extraíble. Não suba isso ao seu correio. Às vezes a internet está lenta. Por favor. Isso é uma recomendação. Por favor. Assim a gente não vai ter tardância nas exponências. Cada grupo, não, com sua apresentação, né, com seus cálculos de Excel no seu extraíble, que facilita. Já? Vocês sabem como é que é. Por favor, delegado, colocar isso no grupo do WhatsApp, que sim, levar a atividade 1 no extraíble, o seu Excel. Já? O sea, Eso que tengamos nuestro Excel en un drive, perdón, en un USB, me está diciendo. Claro, no seu extraíble, USB, claro.
Ya está bien, profesor. Indicaré eso en el grupo. Porque isso é importante, porque aí facilita, porque às vezes ela, tá no meu correio, entra, não sabe lá a clave, aí já perdemos tempo. Ya está bien, profesor. Una consulta más. En la parte de discusión, también en el mismo Excel, ¿verdad? O sea, todo lo que tenga que ver en la actividad 1. Tudo, vocês tipiam aí, pode tipiar no Word e copia isso, aí pega, não é problema, porque aí, sabe, facilita, pô. Está bien, assim vocês vão colocar o exercício 1, o comando da exercício 1, vai ser a mesma coisa, pô. Hagam isso no Word e só copia, não? E vocês podem tipiar também no Excel, pô, não é problema. Ya está bien, profesor. Tudo tem que ser feito aí, já? Uhum. Peraí, conta regulamento de licença. Ai, não, isso é outra coisa. Isso aí, já estão me molestando na universidade. Então, por favor, extrair o USB, por favor, tragam a sua atividade no seu USB, já? E assim a coisa flui muito melhor, a gente ganha tempo, não perde tempo, não se queda aí aborrido na classe, porque não entra, não conecta, e assim não há internet, não se ouvida na classe, enfim. Leva no celular, não dá para enxufar. Por favor, senhores, atento isto, já? Ok, Braia, por favor, chama bastante atenção disso. Coloque no grupo, já, do WhatsApp, já? Ok. Senhores, alguma pergunta, mais algum aclaramento, alguma dúvida? Alô, Brian, me escuta? Sí, profesor, sí te escucho. Pergunta se há alguma dúvida aí, porque eu não sei se os alunos estão aí na... Eu estou com minha pantalla llena, não estou vendo quem está aqui não aí na classe, não sei se há alguma pergunta. Sí están las 45 personas. No sé si alguno de unos compañeros tendrá alguna duda. Tem alguma No sé, dúvida? como alguna actividad o... ¿Alguien tiene alguna consulta? Me parece que no, profesor. Já. Ok, senhores, então, quedamos assim, então, né? Então, combinamos na parte que, com respeito a essa... A gente vai seguir falando desse tema, mas já com um circuito, não? Então, aí é que a gente vai falar isso na próxima classe, caso haja tempo, depois da exponência, a gente vai seguir falando aí que vai generar a atividade 2. Ok, muito bem. Então, senhores, quedamos aqui, já, graças aí por la participação, não? Já tomei assistência no Zoom, levei em consideração que todos, como a gente está levando a classe virtual, então, se não tem como eu punir inassistente, né, numa situação dessa. Então, todos simplesmente foram contemplados com sua presença, já? Ok? Já, então, já... Ok. Então, boas tardes com todos. Então, que tenham um excelente fim de semana e, por favor, não se olvidem que dia martes a gente tem essa exponência na primeira hora. Então, vamos evitar as tardâncias, já? E uma vez mais, no USB, já? Leve sua atividade aí, seu Excelzinho no USB que facilita. E ordenado, não? Ordenado. Cada grupo não haciendo sua resolução de forma ordenada. Ok, senhores, isso seria tudo. Graças, muitíssimas graças aí por la participação, já? Ok, nos vemos então, dia martes, ok? Está bien, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor.